Graça e paz, meus irmãos. Hoje a segunda pergunta, né? É do livro 50 Respostas tirada da palavra profética do Dr. Vimalgo, obra missionária chamada Da Meia-Noite. Este eu recomendo, irmão, se você realmente quer aprender escatologia com pessoas simples e cheias do Espírito Santo e pessoas que realmente entendem do assunto. Obra missionária chamada Da Meia-Noite. Esta é a receita. Nesses dias de tanta confusão escatológica, de tanta mentira, de tanta calúnia contra a palavra de Deus, principalmente esses ensinos pós-tribulacionistas que têm caluniado a palavra de Deus. Então, diante de tantas calúnias contra a palavra de Deus, eu te recomendo a obra missionária chamada Da Meia-Noite. Então, nós vamos aqui para a segunda pergunta feita ao Dr. Vimalgo. Os judeus, eles continuam sendo o povo escolhido de Deus? Isso aqui é uma pergunta muito interessante, porque essa maldita teologia da substituição, que é a mesma teologia do pacto, é a teologia aliancista, que é ensinada em seminários, isso é chamado antissemitismo acadêmico, e é defendido ferrenhamente pelos pós-tribulacionistas, que coloca a igreja no lugar de Israel. Eles empacotam tudo. Eles empacotam a igreja junto com Israel. Então o que eles ensinam? Eles ensinam que no momento que Israel rejeitou a Jesus, Deus virou as costas para Israel e Deus não tem nada a ver mais com Israel. A igreja substituiu Israel. É o que eles ensinam. Mas isso não é verdade. Isso é mentira de Satanás. Esse perturbador que quer fazer confusão com as escrituras. Então ele usa esses homens, esses chamados teólogos, esses chamados eruditos falsos, para mentir contra a palavra de Deus. E ninguém melhor para combater essas heresias do que o saudoso Dr. Vimalgo, que era homem perito no assunto. Vimalgo, ele era perito em escatologia. Então aqui, a pergunta feita a Vimalgo é o seguinte: os judeus continuam sendo o povo escolhido de Deus? A resposta é sim, com toda a certeza. Deus deu a Israel concretas promessas de bênção. O Senhor fez aliança com Abraão por meio de um voto incondicional. Então, quando Deus faz uma aliança, ele não quebra a aliança, ele não muda. Então, Deus ainda tem um plano com Israel, e ele vai tratar com esse povo na grande tribulação, e eles vão participar do milênio. Deus tem um plano com o povo. O Senhor fez uma aliança com Abraão por meio de um voto incondicional e que tem significado tão grandioso que ele o confirmou 10 vezes. 6 vezes a Abraão e então a Isaac e Jacó. Abraão, o pai do povo judeu, Abraão, Isaac e Jacó. Em Gênesis 12, o Senhor manda Abraão sair da sua terra e parentela para ir a uma terra que ele lhe mostraria, e então ele acrescenta: essa terra, ela pertence a Israel. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. As pessoas precisam de ler a Bíblia. Gênesis 12, versículo 2. No capítulo 13 de Gênesis, após a separação de Ló, lemos: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então essa terra, ela pertence a Israel e a descendência. Ela pertence a Abraão, o pai dos judeus, e a descendência. Não adianta as nações brigar por causa dessa terra. Essa terra pertence ao povo judeu. Deus deu a eles. E quando Deus te dá, meu irmão, Deus não toma nada daquilo que ele te dá. Versículo 14 e 15 de Gênesis 13. Em Gênesis 15, 1, 7, o Senhor fala novamente disso, dizendo no versículo 5: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contar. E lhe disse: serás assim a tua posteridade.
E no capítulo 17, 1, versículo 8, o Senhor confirma mais uma vez a sua aliança e mais tarde também a Isaque, dizendo: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Tá vendo? É de Israel, meu irmão. A terra é de Israel, não tem conversa. A terra pertence ao povo judeu. Gênesis 26, 4. Ainda mais tarde ele diz a Jacó: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de... Eu sou o Senhor... Eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque, a terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A descendência do povo judeu. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Uma promessa para aqueles que abençoam Israel. Serão abençoados também. Gênesis 28, 13, 14. Então não tem conversa. Deus tem um propósito com Israel e eles continuam sendo o povo escolhido de Deus. Não adianta a teologia da substituição querer mudar isso. Não adianta os pós-tribulacionistas querer mudar isso. O povo judeu continua sendo o povo escolhido de Deus. Eles são a primeira escolha de Deus. É o filho primogênito. Seguindo aqui no livro do Dr. Vimalgo, junto com as promessas feitas a Abraão, pessoalmente foi-lhe também assegurada a bênção sobre seus descendentes, que em Gênesis 15, versículo 5, são comparadas às estrelas no céu. E em Gênesis 22, 17, com a areia do mar, e em Gênesis 13, 16, com o pó da terra. Essa aliança, que é incondicional, inclui tudo, os descendentes naturais e espirituais de Abraão, a bênção terrena e a espiritual. Agora aqui nós não podemos misturar, meus irmãos. A vocação da igreja, ela é espiritual. A vocação de Israel é terrena. Portanto, as bênçãos terrenas, elas é para Israel. Então essa teologia da prosperidade, ela quer roubar as bênçãos que Deus prometeu aos descendentes de Abraão. A vocação da igreja, vou repetir, não é terrena. A vocação da igreja é espiritual. Deus nunca revogou essa aliança com Abraão e também nunca o fará. Ou seja, não está quebrada, como ensina os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas, eles insistem em ensinar essa heresia. Essa heresia vinda dos infernos. Eles ensinam que quando Israel rejeitou Jesus, a igreja substituiu Israel. Isso é mentira. Isso é mentira esfarrapada de Satanás. A igreja, ela não substituiu Israel de forma nenhuma. Israel continua sendo Israel, igreja é igreja. Então, essa aliança, ela não foi revogada. Deus nunca revogou essa aliança com Abraão e também nunca o fará. Por isso, Paulo frisa tão enfaticamente em Gálatas 3,17 que a lei mosaica, dada 400 anos, a lei mosaica, dada 430 anos mais tarde, não revogou as promessas que Deus fez a Abraão e seus descendentes. Então, a lei mosaica, ela não revogou a aliança que Deus fez a Abraão e seus descendentes. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Deus, ele mantém a sua fidelidade para com o povo judeu, além da lei. Isso nos ensina a nós cristãos o seguinte, isso aqui é uma aplicação para nós também. O voto de fidelidade da parte de Deus para com os descendentes de Abraão permanece eternamente e é incondicional e irrevogável. Ou seja, Deus não muda. Deus não muda. Deus tem um propósito com Abraão e com a sua descendência e ele vai tratar com eles na tribulação. O Senhor não tem, porém, Deus, o Senhor não tem
porém, com relação a Israel, para que ninguém pense que o pecado de Israel tenha quebrado ou revogado a aliança. O apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Os pós-tribulacionistas, a teologia da substituição, as pessoas que defendem essa teologia deveriam de estudar esse texto de Romanos 11. Terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Uma pergunta. De modo nenhum. Paulo está dizendo aqui, ó, de modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, Israel, a pergunta é, os judeus continuam sendo o povo escolhido de Deus? A resposta é sim, continua sendo o povo escolhido de Deus. No momento eles estão cegos, por causa da igreja. Nós estamos vivendo a plenitude dos gentios, por isso que Israel está cego. Aí no momento que acontecer o arrebatamento da igreja, Deus vai abrir os olhos deles e eles vão reconhecer o seu Messias no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Isso está escrito em Zacarias 12, versículo 10 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Por hoje é só. Amanhã, segunda-feira, nós vamos continuar com nossos estudos, né? Com essa pepita de ouro, irmão. Isso aqui é uma pepita de ouro. 50 respostas tiradas da palavra profética do Dr. Vimalco. Então eu preciso de compartilhar com vocês essa pepita de ouro. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.